Boa noite, irmãos. Vamos dar prosseguimento à leitura do capítulo 5 de 1 Coríntios. Eu vou ler o capítulo todo novamente, já que são 13 versículos. Geralmente se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal, qual nem ainda é entre os gentios, como é haver quem abuse da mulher de seu pai. Estais inchados, e nem ao menos vos entristecestes, por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. Eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei, como se estivesse presente, que o que tal ato praticou, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, juntos vós e o meu espírito, pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo, seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Pelo que façamos festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os que se prostituem. Isso não quer dizer absolutamente com os devassos deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Mas agora escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Com tal, nem ainda com mais. Por que tenho eu em julgar também os que estão de fora? Não julgais vós os que estão de dentro, os que estão dentro? Mas Deus julga os que estão de fora. Tirai, pois, dentre vós a esse iníquo. Nós vimos esse capítulo 5 de 1 Coríntios, um caso que aconteceu lá em Corinto, de um homem que estava fornicando com a esposa do seu pai, com a sua madrasta. E aí abre-se aqui uma instrução do que fazer em caso de pecado na Assembleia. É muito importante entender que isso aqui é julgamento numa Assembleia, de santos congregados ao nome do Senhor. A nós não cabe julgar o que acontece no mundo, né? Nós não podemos entrar na casa do vizinho e falar, você está dormindo com a sua madrasta. Não é esse o papel do cristão no mundo. O cristão, ele é luz e sal. E a luz e o sal não interferem nas coisas, simplesmente iluminam e salgam, né? E temperam as coisas. E aqui eles estavam numa condição de tamanha soberba que nem haviam dado conta ou não quiseram prestar atenção nesse assunto. E aí Paulo vem com uma instrução de disciplina, associando a sua autoridade apostólica com a autoridade do Senhor na Assembleia, que a Assembleia tem autoridade para julgar pecados, e deixando muito claro que aquele que tinha caído em pecado poderia morrer, porque Paulo estava dizendo que ele fosse entregue a Satanás. Isso aí é o que é chamado de pecado para a morte. E também, se não acontecesse, se vocês continuassem nessa toada aí de fazer vista grossa com um pecado tão grave, eles estariam permitindo que o fermento tomasse conta da Assembleia. E nós já vimos que fermento é uma coisa maligna, por isso que o fermento era tirado das casas dos hebreus, na festa da Páscoa. Não podia ter nada fermentado dentro da casa dos hebreus.
O fermento é associado com má doutrina dos fariseus, é associado também com a hipocrisia dos fariseus, com a hipocrisia de Herodes. Então, o fermento não tem nada de positivo nele. Ele encosta em alguma coisa, ele contamina. Você consegue pôr fermento numa massa, você não consegue tirar o fermento da massa, porque o fermento são bactérias. São bactérias que numa massa de pão, por exemplo, elas comem o açúcar que existe naquela massa e transformam em gases. E quando ele associa o fermento aqui, ele introduz, né, a questão do fermento, na mesma passagem em que ele fala no versículo 2, estáis ensoberbecidos, e no grego esse ensoberbecido é inchado, estáis inchados. Então fica muito claro o que acontece com alguém que se deixa levar pelo pecado não julgado. Ele fica inchado. A gente pode gostar de um pão crescido, né? Porque um pão bem feito, ele tem que crescer a massa e ficar bem macio, mas nós nunca paramos para pensar que o que faz o pão crescer são os gases das bactérias. As bactérias comem o açúcar e soltam pum, criam gases, né? E esses gases formam bolhas dentro da massa e a massa cresce por isso. Então a soberba, ela nada mais é do que um inchaço de gases, né? Quando a gente fala que está incomodado, que está com gases, exatamente, o paralelo é bem esse. E aí ele convoca todos a fazerem a festa, a celebrarem a festa. Que festa? Aqui ele vai tá falando na comunhão, a comunhão dos santos. E onde é expressada a comunhão dos santos? Na mesa do Senhor. E o que nós fazemos à mesa do Senhor? Nós celebramos a ceia do Senhor. Isso tudo, à medida que a gente avança em Coríntios, a gente vai entender melhor. Porque esses termos, mesa do Senhor, ceia do Senhor, mesa de demônios, isso vai aparecer aqui em Coríntios. E muitos cristãos, dentro do sistema denominacional, não faz ideia do que seja a mesa do Senhor. Porque eles se acostumaram a dizer que recebe uma pessoa, a comunhão da igreja, né, quando a pessoa se associa àquela denominação, através do batismo. Então, o batismo, para eles, é a porta de entrada na denominação. Mas não é assim na Bíblia, né? A gente sabe que o batismo, ele introduz, sim, a pessoa na expressão exterior da casa de Deus. A pessoa batizada, ela é cristã agora. E não especificamente numa denominação. É um absurdo quando a gente vê denominações que batizam pessoas que vêm de uma outra denominação que já tinha sido batizada. Pessoas já batizadas 4, 5 vezes. Cada vez que ela troca de igreja, tem que passar por um batismo. E tem uma denominação que eles, inclusive, se você pecar, você tem que ser batizado de novo. Tudo isso é totalmente fora das Escrituras. Mas aqui, então, a mesa do Senhor é o lugar de comunhão. Quando nós convidamos uma pessoa para jantar em casa, nós convidamos a pessoa para o lugar de mais estreita comunhão que ela pode ter com aquela família. Porque a mesa é o lugar em que a gente tem um contato mais chegado, com pessoas que a gente também confia, que a gente também tem um relacionamento mais chegado. É a mesa, né, onde a gente come juntos e tudo. Então, tem a mesa do Senhor e tem a ceia do Senhor. São coisas diferentes. Nós vamos ver depois em 1 Coríntios 11 a respeito da ceia do Senhor, mas já é bom introduzir essa questão da comunhão, que é aquilo que temos em comum. O que temos em comum? Cristo. Por isso que ele fala aqui no versículo 7, alimpai-vos, pois, do fermento velho, o que é o contaminante velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Aí ele continua
Ele está falando Cristo Nossa Páscoa, se referindo à Páscoa, a primeira Páscoa. O que aconteceu na primeira Páscoa? Isso foi lá no Egito, quando o Senhor ordenou ao povo hebreu que eles deveriam matar um cordeiro e passar o sangue na ombreira, nos batentes das portas das casas dos hebreus, do lado de fora de cada casa dos hebreus, ficar dentro da casa naquela noite, porque o anjo do Senhor iria passar por sobre o Egito naquela noite e iria ferir de morte todos os primogênitos, exceto aqueles que estivessem numa casa que tivesse sangue na porta. Vendo eu sangue, passarei por cima. Isso é Páscoa. Páscoa significa passar por cima. Então, tudo baseado naquela primeira Páscoa. Hoje o que nós entendemos que aquele cordeiro que eles sacrificaram lá era um tipo, uma figura de Cristo. E hoje, quando nós celebramos a ceia do Senhor, esse Cristo, que é a nossa Páscoa, é apresentado ali em símbolo, né, no pão e no vinho, como já tendo sido morto. O pão separado do vinho, da mesma maneira como o corpo ficou separado do sangue que havia nele. Isso na morte do Senhor Jesus. Por isso que ele fala, por isso façamos a festa não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os ázimos da sinceridade e da verdade. O que é ázimo? Ázimo é um pão sem fermento. Ázimo ou asmo é pão sem fermento. E aí no versículo 9 agora, ele vai falar de associação. Já falei que a mesa é o lugar de associação. Então, o lugar de comunhão dos cristãos é a mesa do Senhor. Já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os que se prostituem. Então, uma pessoa que vive uma vida devassa, mesmo sendo um irmão em Cristo, ele não tem lugar à mesa do Senhor. Não vai ter associação com aqueles que estão ali celebrando a ceia do Senhor, a mesa do Senhor, o lugar de comunhão. E ele complementa no versículo 10, isto não quer dizer absolutamente com os devassos deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Isso aqui é uma... Vou ler o versículo seguinte. Mas agora vos escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, por devasso, avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, ou tal, nem ainda com mais. Bom, isso aqui indica, por exemplo, esse homem que estava dormindo com a madraça. Juntando tudo que fala nesse capítulo, o que eles iam fazer com ele? Eles iriam excluí-lo da comunhão à mesa do Senhor. Ele não poderia mais participar da ceia do Senhor em comunhão com os outros irmãos. Mas, na nossa época, hoje, né, 2000 anos depois, nós temos algumas questões, alguns problemas acrescentados aqui. Por exemplo, já por carta, vos tenho escrito que não vos associeis com os que se prostituem. Será que isso vale para todo aquele que se diz irmão hoje? Vou dar um exemplo, deixa eu ver se eu consigo explicar isso. Eu trabalho numa empresa, o chefe é cristão, é de uma denominação X, me chama de irmão, e na hora do almoço ele passa na minha mesa e fala, ô, Marcos, vamos almoçar? Eu não posso virar para o meu chefe e falar que eu não vou me associar com um devasso, com um avarento, com um beberrão, com um roubador, não é, com um idólatra. Porque esse meu chefe não está debaixo da autoridade exercida na Assembleia, da autoridade do Senhor exercida na Assembleia. Naquela época, vamos ver se eu consigo clarificar um pouco mais, naquela época ficava fácil. Esse homem, ele estava em comunhão na única Assembleia de cristãos, salvo por Cristo, na cidade de Corinto. Então, ele sendo posto fora da comunhão, ficava tudo certo. Não é? Agora, se pensarmos que lá em Corinto tivesse 30 denominações diferentes, e aí, como fazer?
Bom, nós agimos dentro do contexto em que nós estamos. Então, uma pessoa, no versículo 9, deixa muito claro que nós não devemos nos associar com aqueles que, dizendo-se irmãos, se prostituem. O versículo 11 completa. Não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for devasso, avarento, idólatra, ou maldizente, ou beberrão, roubador, com tal ainda nem comais. Bom, em que contexto ele está falando isso aqui? No contexto da Assembleia. A Assembleia colocou fora de comunhão um irmão que estava num desses pecados, então eu não devo ter associação com ele, e nem mesmo comer com ele, porque no versículo 11 fala, ou tal, nem ainda comais. Não só a ceia do Senhor eu não vou comer, como eu não vou sentar à mesa para comer com ele, eu não vou ter comunhão com ele. Agora, o mundo hoje, o meu chefe, todo mundo se diz cristão, mas eles não estão associados ao nome de Cristo dentro da Assembleia. Ele pode ser um cristão fiel, etc., mas ele não está debaixo dessa, vamos chamar assim, dessa autoridade de julgamento que ocorre dentro de uma Assembleia dos irmãos congregados ao nome do Senhor. Então, eu tenho que considerar ele como alguém de fora, já de fora. Ele não entra na categoria aqui de um crente que foi colocado fora de comunhão. Não sei se eu consegui me dar a entender. Ele é de fora, totalmente de fora. E a Assembleia não tem qualquer poder ou autoridade sobre ele, sobre a maneira de vida dele. Então, aqui, precisa entender muito bem isso, que uma pessoa me perguntou esses dias isso, falou assim, mas se tem um irmão lá da igreja tal, eu não devo comer com ele? Você está no mesmo serviço, na empresa. Na hora do almoço, eles comem todos juntos, né? Tem aqueles refeitórios grandes de empresa. Então, você vai comer com ele, mas ele não está ligado à Assembleia e aos juízos que são o dever da Assembleia de aplicar sobre aqueles que estão em pecado. Ele nem é sequer examinado pela Assembleia. E nós não podemos sair por aí e examinarmos todos os cristãos que existem no mundo, falar, você está em pecado, você não sei o quê, você isso, você aquilo. Porque todo mundo hoje se declara cristão no mundo ocidental. Não é? Então vos escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, no contexto aqui, era alguém da Assembleia, era alguém congregado ao nome do Senhor, porque não existia outra maneira de congregar naquela época, então só podia ser essa nesse sentido, e seja avarento, roubador, idólatra, etc., não vou comer. Questão prática disso. Esse homem foi posto fora de comunhão pela Assembleia foi disciplinado. A disciplina que a Assembleia aplica a alguém não é para destruir a pessoa. A disciplina é para restaurar a pessoa. É como um pai, quando disciplina o filho, ele não quer matar o filho, ele não quer deixar o filho ir paralítico, cego. Ele não quer fazer isso, ele quer aplicar uma sanção sobre ele, aplicar uma disciplina, um castigo, para ele perceber que ele estava andando errado. Aí, quando ele acerta o passo, volta para a comunhão de novo. Então, pensa num pai que coloca um filho de castigo. Ele não quer acabar com o filho, ele não expulsou o filho da família. Pois de castigo, está lá no quarto, hoje você não vai tomar sorvete. Está lá. Mas se pegar fogo a casa, esse filho é o primeiro que o pai vai correndo salvar, né? Então, aqui, deixando bem claro isso aqui está falando em condições normais de temperatura e pressão, onde há uma assembleia congregada ao nome do Senhor e há juízo nessa assembleia. Agora, o que acontece com esse que é colocado fora? Paulo já tinha escrito para ele sobre isso, já por carta, no versículo 9, vos tenho escrito que não vos associeis com os que se prostituem.
Mas a que ele está se referindo? Aos que se prostituem, que são irmãos em comunhão, ou que sejam tirados de comunhão. Não quer dizer absolutamente que os devassos desse mundo. O que é o mundo no contexto aqui? O mundo é o lado de fora da Assembleia, o lado exterior daquela disciplina, daquela autoridade que a Assembleia tem sobre os irmãos que estão congregados. Então, não vai comer com o disciplinado, com aquele colocado fora. Agora, é importante isso também. Muitas vezes a gente vê acontecer de irmãos com pouco conhecimento e alguma pessoa é colocada fora de comunhão, dependendo do tipo de pecado, todas as decisões ficam para a Assembleia fazer. Excluir uma pessoa da mesa do Senhor é a última disciplina da lista. Não devemos pensar assim, tossiu, põe para fora da mesa. Não é assim que funciona. É a última disciplina. A pessoa pode ficar, por exemplo, ela pode ser silenciada. Olha, você está falando umas coisas aí meio atravessado, você vai ficar um tempo em silêncio. Então, esse irmão não fala mais na reunião, não ministra mais. Pode ser também que os irmãos proíbam, a Assembleia proíba essa pessoa de visitar outras assembleias. Continua partindo o pão, normal, tudo, mas ele é proibido de ir visitar irmãos de outras assembleias, se perceber que ele está causando algum transtorno na Assembleia, entre os irmãos. Então, vamos deixar ele em banho-maria um tempo para ele não levar esses transtornos para outras assembleias que ele venha a visitar. Pode ser que ele seja impedido de continuar fazendo um ministério que ele podia ter entre os irmãos. Por exemplo, ele era um professor da escola dominical, né, das crianças e tal. Mas ele, moralmente, agora ficou de um jeito que não vai mais cuidar das crianças. Então, há várias disciplinas. A última, a derradeira, é colocar fora da comunhão a mesa do Senhor. Mas não são todas assim, hein? Muito importante isso. Agora, a Assembleia, ela não tem autoridade sobre os pensamentos da pessoa. Né? Ninguém vai julgar um irmão porque ele pensa. As coisas que agora, aquelas coisas que ele pensou erradas, ele começa a pôr para fora pela boca, aí muda de figura. Então, em alguns lugares, como eu estava dizendo, alguns irmãos não têm muito entendimento do que é um irmão em disciplina. Se ele é colocado fora da comunhão, o que significa fora da comunhão? Que não é para ter comunhão com ele. Ele vai ficar, ele pode até ser permitido que ele venha às reuniões, não é? E ele vem, assiste e acabou a reunião, vai embora. Ele pode, por exemplo, já tivemos um caso assim, era um irmão de outra cidade, e cada vez que ele vinha na nossa cidade, na reunião, ele causava um problema, porque ele ensinava coisas, ele era muito legalista, não está mais congregado conosco agora, mas ele era muito legalista, então quando ele vinha, ele resolvia ministrar na reunião, mas saía todo mundo com uma montanha nas costas, sabe? Aquele ministério que foi culpa em todo mundo é culpado, todo mundo é culpado. Então, uma vez, nós íamos ter uma conferência, e na conferência anterior ele tinha sido um desastre no ministério dele, então nós reunimos e falamos, bom, quando ele chegar, nós vamos dizer simplesmente para ele, chamar ele num canto e falar assim, olha, você está convidado a não ministrar nas conferências, porque sendo a Assembleia de Limeira aquela que estava promovendo as conferências, nós tínhamos autoridade para dizer quem podia ou não participar. Felizmente, não precisamos chegar a esse ponto, porque ele não veio. Ele não veio às conferências e não veio a conferência nenhuma mais, porque ele acabou saindo e indo congregar com outro grupo lá. Então, agora, o ponto que eu queria chegar, eu dei tanta volta, mas um irmão que é colocado fora de comunhão e disciplina, não é para dar tapinha nas costas dele. Ele tem que perceber a cara feia. Imagina um casal, um filhinho. Aí a mãe repreende o filhinho, vai lá, vai no quarto lá, você vai ficar
no quarto, sem assistir desenho. Aí o pai vai lá e leva um tablet para ele, sabe, assiste o desenho, então, se você gosta do desenho e tal. O que ele fez? Ele atravessou a disciplina. Ele causou uma divisão, inclusive, na mente da criança. E quem é que ele tem que obedecer agora? Né? Os dois não se entendem, eu não vou obedecer nenhum deles. Então, se uma pessoa está em disciplina, não é para bater papo, não é para dar tapinha nas costas, não é para convidar para comer junto. Está escrito aqui, olha, com o tal nem ainda com mais, no versículo 11. Não é? Acabou. Mas ele está indo na reunião. Sim, mas não está participando da ceia, ele está fora de comunhão. Ele vai, entra, assiste e sai. Agora você encontra ele no portão e fala, vamos lá, vamos almoçar comigo, vai. Pronto. Estragou a disciplina. É claro que a gente tem que lembrar que, às vezes, uma pessoa é colocada fora de comunhão na mesma família. Não tem jeito dele não comer com a família, né? Então, existem casos, por exemplo, marido e mulher. O marido é posto fora de comunhão, a mulher não vai mais comer com ele. Porque o relacionamento familiar é outra história. A Assembleia não entra ali. Ok? Depois ele vai falar no versículo 12, porque que tenho eu em julgar também os que estão de fora? Porque uma vez a pessoa é colocada fora da comunhão, ela está fora da comunhão da Assembleia. Ela não está fora do corpo de Cristo. A Assembleia não tem poder sobre a posição da pessoa no corpo de Cristo, mas tem poder e autoridade para tirá-la fora da comunhão. Então, que tenho eu em julgar também os que estão de fora? Não julgais vós os que estão dentro, que era justamente o que os coríntios não estavam fazendo. Eles não estavam julgando os de dentro. Agora, pois fora, quem vai julgar o que está fora? Deus. É o versículo 13. Mas Deus julga os que estão de fora. Tirai, pois, dentre vós a esse iníquo. Então, uma assembleia que não tem disciplina, que não tem julgamento, ela não está fazendo bem para aqueles que caem em pecado. Ela está fazendo mal. Ela está fazendo mal. Porque se não há julgamento, não há repreensão, ele vai continuar com o seu pecado. E outra coisa, no momento em que ele é colocado fora de comunhão, não é que terminou a disciplina dele, ele vai ser julgado pelo próprio Senhor. Deus julga os que estão de fora. Eu não sei se tem alguma pergunta aí. José Newton. Vivemos numa sociedade que, infelizmente, é recheada do fermento da imoralidade. A desonestidade, a cobiça e a sensualidade têm corrompido as vidas de pessoas e ameaçam cada um de nós todos os dias. Esta passagem de 1 Coríntios 6, de 9 a 11, infelizmente, somos forçados a estar em reunião com líderes políticos por estarmos em função pública. Como fica essa relação profissional ao previsto em ser moralmente sem fermento? Pois nem todo chefe político é cristão. É aí que Deus entra para julgar? Bom, isso aí é aquela questão, né, que Paulo está falando aqui, quando ele diz: isto não quer dizer absolutamente os devassos deste mundo. Não tem nada a ver com os devassos desse mundo. Então, as pessoas com as quais nós trabalhamos com elas. Porque senão seria necessário sair do mundo. Então, enquanto o Elon Musk ainda não fizer o foguete dele para ir para Marte, nós vamos ter que conviver com essas pessoas, dar aquele sorriso amarelo na hora que ela conta a piada, né? Você sabe como é que faz, né? Faz aquela cara de sorriso amarelo. E vamos ter que conviver com essas pessoas. Eu não sei se foi aqui que eu falei o que eu fazia quando ia trabalhar numa empresa, começar a trabalhar numa empresa.
Primeiro dia, eu chegava, punha minha pasta na mesa, está todo mundo olhando, né? Primeiro dia, o funcionário, ainda mais naquelas empresas onde todas as mesas são um espaço amplo, eu punha minha pasta na mesa, aí abria a pasta, bem assim, showtime, né? Aí tirava uma Bíblia de dentro da pasta e colocava na mesa, bem visível. Aí tirava minha calculadora, sei lá, coisa que tinha, bloco de nota e tal. Aí eu pegava a Bíblia, punha na gaveta e ia começar a trabalhar. Então, no primeiro dia fazendo isso, e aquela Bíblia eu deixava lá depois, na hora do almoço, para dar uma lida. Fazendo isso no primeiro dia, eu já tinha mandado a mensagem para todo mundo que estava ali em volta. Eu sou daquele tipo que lê o livro de capa preta. Né? Tem gente que tem medo. Tem gente que tem medo de cristão. Então, já deixava claro ali para eles. E com isso, eu já escapava de vários problemas, tipo ter que ser convidado para ir numa boate, ser convidado para alguma coisa que não seria apropriada para um cristão. Às vezes até a rodinha lá, os caras estavam contando piada, eu chegava, de repente, parava a piada. Então, você se posicionando, já fincando sua bandeira, não é que você vai dizer para as pessoas, não pode contar piada, isso aí que você falou está errado. Não, cada um leva a vida que quer. Né? Mas você já deixa fincada a sua bandeira. Olha, aqui é o seguinte, nesse meu território aqui, as coisas funcionam assim. Então, porque crente é aquele cara chato, né? Que ele chega, a rodinha já espalha, né? Ninguém quer ter amizade com ele. Eu levei até uma bronca numa empresa que eu trabalhei. O meu chefe chegou um dia para mim e falou assim, os colegas aqui fazem vão para boate na sexta-feira, vão beber, tal, você nunca vai. Você vai ficar com problema de passar uma imagem que você não é colega, você não participa da equipe, babá. Me deu um sabão assim, né? Mas eu não me sinto bem nesses lugares, eu prefiro não ir, etc. O engraçado é que depois de um tempo ele foi demitido, e justamente por isso, porque acharam que ele não era um cara legal que participava de todas as coisas. Então, o veneno virou contra ele. Então, o que era a minha pergunta aqui? Deixa eu voltar aqui para a minha tela. Na empresa, você tem que conviver com tudo e com todos, né? Eu creio que sim, né? O fermento velho é aquele que está ali associado ao velho homem. Então, são aquelas coisas que nós deixamos, né? Ou deveríamos ter deixado. A outra aqui. Acho que Alexandre levantou a mão aí. Boa noite, irmãos. Boa noite, irmão Mário. Olá, Alexandre. Eu queria saber, irmão Mário, como esse irmão que foi posto em disciplina e chegou à instância de estar fora da comunhão, como a Assembleia avalia ele novamente para recolocar ele em comunhão? Bom, nós temos alguns princípios no Antigo Testamento, que era, por exemplo, a lei do leproso, né? Ver se eu consigo achar aqui. Em Levítico 14, versículo 1. Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo: essa será a lei do leproso no dia da sua purificação. Será levado ao sacerdote, e o sacerdote sairá fora do arraial e o examinará. E eis que se a praga da lepra do leproso for sarada, então o sacerdote ordenará que por aquele que se houver de purificar, se tomem 2 aves vivas e limpas
e pau de cedro, e carmesim e isopo. Mandará também o sacerdote que se degole uma ave num vaso de barro sobre águas vivas. Águas vivas são águas correntes. E tomará a ave viva e o pau de cedro e o carmesim e o isopo e os molhará com a ave viva no sangue da ave que foi degolada sobre as águas correntes. E sobre aquele que há de purificar-se da lepra, espargirá 7 vezes, então o declarará limpo, e soltará a ave viva sobre a face do campo. Então, e aí continua, que tem mais outras coisas que tem que fazer também o sacerdote, né? Mas havia um momento em que aquele leproso, a lepra é a figura de pecado. O que acontecia? Uma pessoa que tinha lepra no arraial, no acampamento de Israel, dos hebreus, ela era expulsa do arraial, do convívio, e colocada fora do acampamento. Os leprosos moravam fora, separados do acampamento. Isso aí, até recentemente, foi assim na maioria das cidades do mundo. Aqui em Limeira, por exemplo, tinha um lugar fora da cidade que era um acampamento, onde moravam os leprosos. Eles moravam lá, ninguém ia lá, ninguém queria chegar perto para não pegar lepra, né? Não existia tratamento da lepra naquele tempo. E meu pai que contava que, durante a Revolução de 1932, um avião sobrevoou a cidade, Limeira, e jogou umas bombas no acampamento dos leprosos. Porque o avião pensou que era acampamento de soldados. Que era acampamento de soldados da Revolução. Então acabou matando os leprosos lá, que era fora da cidade, tudo, barracas, né? Então aconteceu essa confusão. Mas o leproso, ele era separado. Agora tem um outro lugar aqui que fala, deixa eu ver se eu acho. Capítulo 13. Depois, quem quiser, leia todo o capítulo 13. Versículo 2. Quando um homem tiver na pele da sua carne inchação ou pústula, ou mancha lustrosa na pele de sua carne, como praga de lepra, então será levado a Arão, o sacerdote, ou a um de seus filhos, os sacerdotes, e o sacerdote examinará a praga na pele da carne. Se o pelo na praga se tornou branco, e a praga parecer mais profunda do que a pele da sua carne, é praga de lepra. O sacerdote o examinará e o declarará por imundo. Depois, se a mancha na pele de sua carne for branca e não parecer mais profunda do que a pele, e o pelo não se tornou branco, então o sacerdote encerrará o que tem a praga por 7 dias. E ao 7º dia o sacerdote examinará, e eis que se a praga, ao seu parecer, parou, e a pele não se estendeu, então o sacerdote o encerrará por outros 7 dias. E o sacerdote, no 7º dia, o examinará outra vez, e eis que se a praga se recolheu, e na pele não se estendeu, então o sacerdote o declarará limpo. É uma pústula. Lavará suas vestes e será limpo. Então aqui você já percebe o seguinte: mesmo na suspeita de lepra, já era feita uma separação, mas um acompanhamento. De 7 em 7 dias, o sacerdote ia acompanhar esse caso, antes de declarar ele totalmente leproso ou não, né? Mas quando acontecia dele ser leproso, aqui, ó, versículo 10, o sacerdote, versículo 12, e se a lepra se espalhar de todo na pele, e a lepra cobrir toda a pele do que tem praga, desde a sua cabeça até os seus pés, quanto podem ver os olhos do sacerdote, então o sacerdote examinará, e eis que se a lepra tem coberto toda a sua carne, então declarará o que tem a praga por limpo. Todo se tornou branco, limpo está. Isso aqui é interessante também, porque ele mostra aqui depois
tem várias situações diferentes, mas uma que eu quero chamar a atenção é essa aqui do versículo 13. Então, recapitulando, o leproso corresponde àquele que está em pecado, no nosso prefigurava o pecado, na lepra. Ele é acompanhado, enquanto ele está nessa situação de lepra, ele é acompanhado pelos sacerdotes, para ver como está evoluindo essa lepra. Mas o dia em que a lepra toma totalmente a pele do homem, é o versículo 13, e eis que se a lepra tem coberto toda a sua carne, então declarará o que tem a praga por limpo. Todo se tornou branco, limpo está. Mas no dia em que aparecer nela carne viva, será imundo. Isso aqui não faz qualquer sentido, né, do ponto de vista médico. Porque, peraí, a lepra começou no corpo do homem. Ele está imundo, está imundo, está imundo, está imundo. Chega um dia que tomou da cabeça aos pés a lepra. Está limpo. É como assim? Aí que era para considerar totalmente imundo, mas não é. Uma pessoa que cai em pecado, ela está com lepra. Ela está imunda. Falando agora no sentido de disciplina que a Assembleia deve aplicar. Ela está imunda. E aí alguns irmãos vão, eventualmente, né, de tempos em tempos, conversar com esse irmão que foi colocado fora de comunhão. Vão conversar, vão ver como é que está a lepra, né, e examinar. Geralmente 2 irmãos fazem isso, porque é pelo testemunho, pela palavra de 2 testemunhas, toda a lei estabelecida. E vão fazer isso. Então, existem irmãos responsáveis numa assembleia que devem cuidar desses casos. Devem ir visitar, não para assistir o jogo juntos, né? Não é isso. Não tem comunhão. Lembre-se, é uma pessoa fora de comunhão. Mas para examinar em que estágio a lepra está. Existe uma maneira muito simples, né? Sempre que alguém ficar na defensiva, não, mas eu fiz isso, mas também fulano fez aquilo, mas tem não sei o quê. A lepra ainda tá funcionando naquele corpo. Né? Mas no momento em que a lepra cobrir da cabeça aos pés, irmão, ou seja, ele admitir o seu pecado, a sua culpa, da cabeça aos pés, ele não ter nenhuma parte sã na sua pessoa, aí ele é considerado limpo. Aí ele pode ser restaurado à comunhão. Entendeu? Eu acho que o Pedro me chamou. Se vocês quiserem comer o café com pão de queijo aí, enquanto eu vou lá, para ajudar ele ao banheiro.
Ortei. Sobrou pão de queijo para mim aí, não? Michel, você que é o rapaz aí do café, tá sempre na cozinha aí preparando alguma coisa. Sobrou o que para Mário? O Bluetooth tá com defeito, Mário, hoje. Não dá. Black Friday. Compra outro. O que temos aqui de pergunta? A Rita de Cássia. Quando o irmão que estava em comunhão está em pecado, ele se afastou da Assembleia, antes de ser posto em disciplina, como proceder nessa situação? Bom, se os irmãos sabem do pecado dele, ele, para voltar à comunhão, ele vai ter que confessar esse pecado e ele vai entrar numa disciplina. Porque a Assembleia vai, então, ter que julgar a situação dele. Pode acontecer de alguém cair em pecado e abandonar as reuniões justamente para não descobrir o pecado, né? Mas quando ele faz isso, ele fica no pior lugar possível. Porque enquanto ele está na Assembleia, os irmãos irão julgar a sua condição e tudo. Mas quando ele se recusa a confessar o seu pecado, a revelar o que aconteceu, ele cai nas mãos do Senhor. E aí entra aquela passagem de 1 Coríntios 11, né? Por isso que há entre vós muitos enfermos e muitos que dormem. Isso, por causa disso há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. 1 Coríntios 11, 30. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Então, basicamente é isso. O que mais que tem aqui? A Assembleia tem que lidar com essas coisas e sempre vão aparecer situações que precisa ser muito cuidadoso, né, com tudo, porque tem que ter irmãos na Assembleia com maturidade suficiente para julgar as questões também, porque senão cria aquele negócio tipo assim, né, a pessoa acha que agora ele virou autoridade, então ele pode massacrar qualquer um por alguma suspeita. Mas a Assembleia não julga suspeitas. Ela só pode julgar o pecado que for revelado ou confessado, né? Mais alguma dúvida? Boa noite, irmãos. Boa noite, irmão Mário. Boa noite. Queria que o irmão comentasse, porque nesse último versículo aí do capítulo que foi lido aí de 1 Coríntios 5, versículo 13, esse homem ele é chamado de iníquo, né? E esse mesmo termo é usado também lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 8, se referindo ao anticristo. Aí eu queria que o irmão comentasse se o irmão acha assim, apropriado a tradução dos termos, né? Serem iguais assim, se é um problema de tradução da Bíblia, ou o irmão acha normal essa associação dos termos. Não sei se isso foi claro, não entendeu. Eu acho que é só questão de tradução, quer ver? Olha, iníquo. Deixa eu ver aqui, fazer uma busca aqui para ver o que acontece. Em 2 Tessalonicenses 2:8, é usado o mesmo termo. Iníquo anomos, no grego. Destituído da lei, também é usado em referência a gentios. Seria o ilegal. O ilegal.
O Darby escreve como lawless, alguém sem lei, sem freios. Seria mais ou menos assim a tradução literal, seria uma pessoa sem freios. Porque iniquidade, tem um versículo na Bíblia que fala que toda iniquidade é pecado. E às vezes a gente confunde achando que a iniquidade é não obedecer à lei. Mas iniquidade é a ausência do elemento de lei numa pessoa. Por exemplo, uma pessoa no espaço, ela flutua, porque ela não tem sobre si, não exerce sobre si a lei da gravidade. Por isso que ela flutua. Ela está sem lei da gravidade. Então, se você empurra para um lado, ela vai flutuando, empurra para o outro, ela vai flutuando. Ela não tem controle, porque não existe uma lei que a mantém parada num lugar assim, que a faça cair, por exemplo, a lei da gravidade, né? Então, uma pessoa sem lei é o estado do homem natural. Acho que fala em Romanos, se não me engano, ele fala um pouco mais disso. Mas o iníquo é uma pessoa. Porque aquele que caiu em pecado, que se deixou levar em pecado, imagine que o pecado seria ele cair, né? Cair de uma certa altura. Ele não cai de uma certa altura, por quê? Porque a lei da gravidade não está atuando mais sobre ele. Então ele flutua. É uma pessoa sem estar sob a influência de lei, não da lei, 10 mandamentos, de lei. Ou seja, nada controla ele. Ele está alheio a qualquer controle, a qualquer domínio exterior. Esse é um homem no seu estado natural, porque nós lemos, acho que é Romanos que fala, né? Romanos 3. Ele dá uma lista aqui, mas ele não fala exatamente a questão dele. Todos estão debaixo do pecado, né? Porque todos estão nessa condição sem domínio da lei sobre si mesmo. O irmão está colocando aqui, seria Romano 2,12? Romanos 2. Aqui eles estão, né? Todos que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. Todos os que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. Mas aqui eu acho que ele está fazendo referência à lei mosaica, né? Eu realmente não saberia responder, não. Isso eu precisaria chamar os universitários. Mas... Vou ver se alguém escreveu mais alguma coisa aqui. Não. Irmãos, quem realmente sabe explicar essas coisas, todas é o Lemão, o Peixe, o Piscinato. São irmãos que estudam mais as questões, assim, Romanos 7. O Romanos 7, vamos ver lá, Romanos 7. Aqui ele está falando justamente do homem que está sob a lei, mas ainda assim ele transgride a lei, ele não consegue ficar debaixo da lei. Romanos 7 é um homem nascido de novo, mas ainda não liberto totalmente, não tem o Espírito Santo. O Espírito Santo vai aparecer no capítulo 8 de Romanos, que é o capítulo que mais vezes menciona Espírito Santo. Então, uma pessoa que nasceu de novo, mas ainda não tem o Espírito Santo, e isso acontece, ela está em Romanos 7. Ela tem consciência de pecado. Ela fala
no versículo 14, porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sobre o pecado. Porque o que eu faço não aprovo, mas o que quero, isso não faço. Mas o que aborreço, isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa, de maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Essa aqui é a luta interior, né, do homem. Ó, irmãos, eu vou pedir licença, viu, porque Mário, eu engoli alguma areia aqui que está me tirando a voz. só, se for possível, né, ter só mais uma pergunta aqui, a gente pode finalizar com essa, da irmã Mônica Santos. Se o marido cristão trai a esposa cristã, e ela descobre e ainda aceita ficar com ele, mesmo sabendo... Descendo aqui um restinho aqui. Mesmo sabendo que ele ainda está com a outra, ela está em pecado também. Olha, questão de marido e mulher, eu não meto a colher. Sempre, muita gente me pergunta, né? E uma vez eu tive uma experiência assim, que uma esposa escreveu para mim, soltando os cachorros do marido, querendo saber o que ela devia fazer. Mas foi quase, não sei se no ano ou no dia seguinte, eu recebi um e-mail do marido, soltando os cachorros da esposa e querendo saber o que ele devia fazer. Aí eu descobri o seguinte, olha, a questão de marido e mulher, é difícil você julgar porque tem que ouvir os dois lados, né? Mas vamos ver esse caso específico, né? A mulher é cristã, o marido trai a mulher, ela descobre, se ela aceita ficar com ele, eu não diria que ela está pecando porque ela está participando de um triângulo amoroso, né? Alguém pode falar isso, né? Mas ela vai ter que lidar com isso agora. Talvez privá-lo, né, de alguma coisa, porque não está tudo bem, né? Não está tudo bem. Mas aí é aquela questão. Tem muitos fatores envolvidos. Por exemplo, se ela abandona o marido e ela não tem o que comer, está com a mão na frente e outra atrás. Esse é um caso em que é adultério. Adultério e morte são os dois casos e o casamento é anulado aos olhos de Deus, né? Então, ela poderia pedir o divórcio. Mas... E ela estaria livre para se casar, depois de divorciada, né? Ela não poderia pedir o divórcio só porque não está indo com a cara dele. Mas se houve adultério, então ela estaria livre para pedir o divórcio. Mas antes disso, vem o perdão, né? Tem que haver espaço para o perdão. Porque imagina, um casal, um dos cônjuges cai em adultério, cai em pecado. Aí o outro já no dia seguinte, já corre lá no advogado, corre não sei o que, pede divórcio. E aí, uma semana depois, o outro volta arrependido, tal, quer reatar. Como é que fica isso, né? Então, primeiro é a restauração. Ela, na verdade, precisa ter muito cuidado nessas questões de marido e mulher, porque se ele está em comunhão e caiu em pecado, agora muda a figura. Ele fala assim, o marido é cristão, mas ele não está sob a responsabilidade da Assembleia, a Assembleia não vai meter o bedel lá no cara que vai na igreja X lá, né? Mas se ele está em comunhão, e ela sabe que ele está em adultério, ela sim tem o dever de conversar com dois irmãos mais velhos e contar.
Porque se uma pessoa sabe de outro que está em pecado e não revela isso, ela agora está junto. Tem um versículo aqui, acho que eu li outro dia, né? Não, Levítico 5, talvez. Levítico 5, versículo 1. Quando alguma pessoa pecar, ouvindo uma voz de blasfêmia, e que for testemunha, seja porque viu ou porque soube, se o não denunciar, então levará a sua iniquidade. Então, se você souber de um crime, você deve denunciar. Isso vale na lei comum também, né? Na lei dos homens também, né? Você sabe que o vizinho matou a vizinha, não pode ficar quieto. Tem que pegar o número anônimo lá que tem, do orelhão, e ainda existe orelhão? Acho que não. E ligar para a polícia e denunciar anonimamente. Não pode esconder um crime que você é testemunha. Então, a esposa, por exemplo, o marido está em comunhão. Então, ela tem que falar com os irmãos. Não é que ela vai levantar na reunião e falar, né? Ela vai chamar 2 irmãos à parte, conversar com eles. Aí eles vão decidir o que vão fazer. Certamente ele será colocado em disciplina, fora da comunhão, se ele estiver em comunhão, né? Agora, eu tive um caso muito interessante, anos atrás, acho que uns 20 anos atrás. Uma irmã escreveu de Portugal e ela descobriu, os 2 eram membros de uma igreja evangélica em Portugal, e ela e o marido. E ela descobriu no computador do marido que o marido estava tendo um caso com um outro homem. Ele era gay, ele era homossexual. E tinha lá as cartas de amor de um para o outro, aquela correspondência toda, ela descobriu. Aí ele entrou em contato comigo. O que eu faço? Eu falei, olha, ele também fala que é crente, que está congregado aí na igreja que você vai, faz parte da comunhão aí da sua igreja e tal. Bom, você tem que chamar 2 irmãos lá e responsáveis, né, o pastor, o presbítero, não sei, e conversar com eles e explicar a situação para eles. Agora, a situação da igreja, né, será colocar ele fora da comunhão da igreja. A sua situação, você tem direito de pedir o divórcio. Porque, na realidade, você está sendo traída. Ele está cometendo adultério. Não importa se ele comete adultério com outra mulher, com outro homem, ou com uma vaca, ou com o que for. É adultério. Ele está pondo outro ser vivo no lugar da esposa. Então você tem o direito de pedir o divórcio. Mas aí ela me escreveu de novo, e aí ela explicou, falou assim, olha, eu não posso fazer isso. Por quê? Porque ele é um médico muito conceituado aqui no país, e ele é muito atuante também na igreja evangélica que eles vão, e isso vai destruir a vida dele e a carreira dele. Se vier à tona que ele é homossexual, isso pode acabar com a carreira dele. Ficou por isso, né? Ficou por isso. O que eu aconselhei ela foi a tratar a situação como um caso de adultério qualquer, independente se era com homem ou com mulher. Mas coisa assim de casais, agora, tem que ter muito cuidado também quando tratar essas questões de casais na Assembleia, porque isso é que nem pólvora, né? Rastilho de pólvora. Vira aquele diz que depois é difícil você recolher de volta tudo que foi espalhado, distorcido. Então precisa ter muito cuidado em situações assim, porque às vezes, ao invés de ajudar, acaba só piorando, né? Quantos irmãos, né? Eu conheço irmãos que tiveram problemas de adultério, se arrependeram,
voltaram, hoje estão super felizes no casamento, porque a coisa foi tratada da maneira correta e aos olhos do Senhor, não é? Agora, sempre precisa dar tempo para esperar um arrependimento. Existem casos, às vezes, que a pessoa nem bem separou, né? Foi por causa do adultério, mas nem bem ficou livre do cônjuge, já saiu atrás de outra. Né? E aí, como é que fica? E depois de um tempo, a que tinha caído em pecado voltou arrependida, voltou à comunhão. Então fica uma situação esquisita até, né? Mas é isso. Irmãos, realmente, eu acho que o churrasco estava muito salgado. Ok, Mário. Então, para a próxima reunião, se eu permitir, a gente inicia o capítulo 6. Ou então o Lemão traz o assunto que ele pretendia trazer, daí eu sento no banco eu sento na arquibancada. Eu já estou aqui. Então, pronto, irmão. Você poderia agradecer para a gente encerrar? Vamos lá. Nosso Deus, nosso Pai, nós agradecemos por esse dia, agradecemos